Olá, sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai fazer uma modificação em uma mesa, uma reforma no caso, que a gente já fez aqui no canal, o link está aqui no card. A gente fez aquela limpeza, tornou ela branquinha, brilhante e hoje a gente vai fazer um efeito de galáxia aí com os pigmentos camaleão, vai ficar bem bonito, vocês vão achar bem interessante aí, inclusive se você utilizar uma luz negra no quarto, ela vai acabar brilhando ali no escuro e vai ficar um efeito muito bom, tá bom? Então, vamos pro vídeo! Como vocês podem ver aí, a mesa está muito suja e a gente vai precisar fazer essa reforma aí para ficar bonitinho e toda a lista de material está aí na descrição do vídeo. Aqui eu estou utilizando uma lixadeira roto-orbital, mas você pode lixar ela manualmente. Todas as lixas você encontra aí na Redilize, inclusive para roto-orbital. Então é só fazer aquele lixamento tranquilo. Eu estou utilizando primeiro uma lixa 80 e olha só como só lixar já está dando um resultado muito bom aqui. Essa primeira base era de resina, eu já tinha feito um acabamento branco e agora que ela acabou ficando sujando e tudo mais, eu estou fazendo essa reforma. Se eu quisesse branco, praticamente era só lixar e colocar uma nova camada de resina transparente ou um pouquinho branca e já ia ficar bem bonito, bem ok. E aqui, olha só para vocês verem a diferença que já dá, gritante, de só dar uma lixadinha na resina, para vocês verem como só um acabamentinho já dá para dar um resultado muito legal. Mas a gente vai fazer hoje um acabamento diferente, vamos fazer aí com uma cara de galáxia e tudo. Aqui eu estou utilizando álcool e um paninho para tirar o excesso de poeira da lixa e tudo mais, para deixar bem limpo. Na hora da aplicação na resina tá tudo bem limpinho. Aqui eu estou utilizando uma fita adesiva que também tem na Redilize, é uma fita desmoldante. Então eu estou colocando aqui na borda para justamente evitar que a resina acabe escorrendo para fora da mesa. Então o que você precisa fazer é aplicar esta fita, mas não estique ela. É muito comum a gente, quando vai colar, acaba puxando bastante a fita, ela estica um pouco, isso acaba deformando e tudo mais, não fica muito legal, vai ficar com que a borda fique toda torta. Então você aplica ali com cuidado, mas sem esticar a borda, tá? Ali eu estou colocando uma borda o suficiente, que já vai ser o necessário para aplicação na resina, que eu vou colocar ali no máximo 1 milímetro de altura, 2 no máximo. Aqui a sobra de baixo, você prende para baixo, para evitar vazamentos e tudo mais, dá aquela apertada na fita, para ela ficar bem coladinha, bem bonitinha. Aqui eu já estou num ambiente controlado, é dentro da casa, coloquei ali um plástico embaixo, para evitar, se escorrer alguma resina, ela cair no plástico. E também tá ali tudo bonitinho, limpinho, quentinho, sem chuva, sem umidade, sem mudanças de temperaturas muito grandes. Então eu vou pesar aqui a quantidade que eu vou utilizar. Esse copo aqui é um copo de 500 gramas, 500 ml, né? Então a gente vai utilizar no máximo 500 gramas. Eu vou utilizar a resina epóxi 2004 e o endurecedor 3154. E aí vou colocar, como a gente tem ali um máximo de 500 gramas, então eu vou colocar 300 gramas de resina e a metade, né, 50%, de endurecedor, que vai dar 450 gramas, o que vai quase encher o copo, mas vai dar um espacinho ali para você poder misturar tranquilamente, tá? Pesou as 300 gramas de resina, você vem com o endurecedor, aperta ali o botão tara para poder zerar a balança e você coloca ali o endurecedor, que vai ser ali 150 gramas. A primeira cor que a gente vai fazer é uma cor preta, com pigmento preto em pasta, ele vai dar uma cor opaca e a gente vai misturar tudo para dar a primeira base escura. Como a gente quer dar uma cara de galáxia, então é importante que seja um tom, uma base escura, o preto no caso, para depois vir com as outras cores. Aqui tem bastante resina, então eu vou utilizar aí uma colherinha, como se fosse uma colherinha de café de pigmento, e misturar aqui na resina até ficar tudo bem homogêneo. Aqui nós temos a resina, o endurecedor, o pigmento e vai misturando, raspando o fundo das laterais do copo até tudo ficar bem homogêneo, bem misturadinho. Depois você vem, despeja na mesa e em toda ela, né, tenta distribuir o máximo possível. E aqui eu estou utilizando um palito de picolé, mas o melhor é você usar uma espátula dentada, que também tem na Redilize, o palito de picolé também, tudo que está sendo mostrado aqui. O link está aí na descrição. A espátula dentada vai fazer com que você espalhe melhor, com maior facilidade, evitando bolha e tudo mais. Aqui eu tive que fazer uma gambiarra, porque eu estava sem a espátula, mas eu consegui fazer aqui com palito de picolé. O importante é você
tentar espalhar por toda a mesa, fazer com que a resina se espalhe totalmente. Não foi o suficiente para cobrir, então eu fiz ali mais uma quantidade de 450 gramas no total, com pigmento preto, para poder fazer uma cobertura melhor. É bom você ir aos poucos para não acabar desperdiçando resina. Espalhe bem, você já vê que já vai ter uma quantidade bem grande e vai espalhando até a resina se completar, passar por todas as partes brancas e aí você conseguir ter uma cobertura completa. Depois ela vai começar a se assentar, mas se você quiser, e eu recomendo, ali usei um palitinho ali para tirar alguma sujeira que tinha caído, use um soprador térmico para você aquecer a resina. A partir do momento que você aquecer, você tem que tomar um cuidado para não aquecer muito e ela acabar endurecendo muito rápido, mas o aquecimento ali, você colocar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai fazer com que ela fique mais diluída. Então ela vai acabar assentando melhor, vai espalhar melhor. Como vocês podem ver, ela já está fazendo uma cobertura muito boa e com o tempo ela vai se espalhando, vai ficando mais líquida e tampando todas as áreas brancas ali que ainda não foram cobertas. E o próprio soprador térmico que eu uso para fazer com que a resina se espalhe e vá na direção dessa parte branca aí para cobrir tudo. Depois de ter feito isso, eu fiz aqui mais uma quantidade de resina. Acredito que nesse caso foi 200 gramas de resina, 100 gramas de endurecedor e estou utilizando aqui o pigmento fluorescente, que ele tem uma característica muito boa, que é quando você utiliza uma luz negra nele, ele acaba brilhando no escuro, o que vai ser um efeito legal aqui para a galáxia. Então eu fiz aqui, coloquei ali a cor e aí depois a gente vai dar um plus a mais, que é utilizar o pigmento aqui camaleão. Veja só como está uma cor meio magenta e tudo mais, mas a gente vai usar o pigmento camaleão azul e aí vocês vão ver essa cor acabar dando um brilho muito melhor. Cuidado para não cair tudo de uma vez, que esse corante ele acaba querendo cair em vários blocos assim de uma vez. Só se você tiver alguma dúvida, pode tirar com palito e misturar aos pouquinhos. Aqui, como vocês podem ver, estou misturando ali, ele começa com uma cor branca, parece que não vai dar efeito nenhum, mas a partir do momento que você vai misturando, ele dá esse contraste aí, você consegue ver o rosa magenta e também o brilho azulado do camaleão. Então dá um efeito muito bonito você fazer esse mix de cor de um camaleão azul com uma cor mais avermelhada, com uma cor mais laranja, e aí você consegue essa brincadeira aí de cores e fica um efeito muito bonito. Depois de bem misturado, vocês veem aí o preto como espalhou bem, eu vou fazer aqui aleatoriamente alguns desenhos bem fininhos assim, algumas partes mais grossas e tal. Isso daí vai da sua vontade, como você quer que fique. E com o soprador térmico, aí sim eu vou aproximar um pouquinho mais, que a minha intenção é espalhar esse rosa, esse cor aí, essa cor fluorescente junto com o camaleão. A intenção é espalhar ela para ela ficar o mais natural possível. Como vocês veem aí, o soprador térmico acabou até mostrando a parte branca da mesa embaixo, mas não se preocupe, porque a resina, como vocês veem, está bem líquida, ela vai acabar se movimentando e voltando e fechando esse espaço. Então faça essa brincadeira, olha só como o pigmento camaleão acabou se distanciando ali do pigmento fluorescente, já deu um efeito legal, bonito, e com o soprador térmico você consegue brincar bastante com esses efeitos até chegar num resultado bom aí para você, tá bom? Se você está eu estou numa região muito fria, eu estou em Santa Catarina, uma região de serra, então eu consigo brincar bastante com o soprador térmico, porque o ambiente frio me proporciona isso. Se você estiver, por exemplo, no Nordeste, muito calor, usa só um ventiladorzinho, um secador de cabelo assim, sem a parte do calor, para você tentar espalhar a resina sem aquecê-la muito. Se você aquecer demais, vai acelerar o processo de endurecimento da resina e isso vai te dar pouco tempo de trabalho. Então, em ambientes muito quentes, não use calor para poder movimentar a resina, e nos ambientes frios, que é o meu caso aqui, pode usar o soprador térmico sem problema nenhum. Agora a gente vai usar aqui o pigmento camaleão verde, numa base transparente mesmo ali de resina. Aqui acho que foi 100 gramas de resina e mais 50 gramas de endurecedor. Misturou bastante tudo e aí é só aplicar na mesa ali. Você vai ver, quer dizer, como você pode ver aí, ó, essa mistura, raspa fundo as laterais do copo, e você vê como ele tem uma aparência meio branca e parece que não tem meio verde, assim, não dá para ver muito no vídeo. Mas a partir do momento que a gente jogar ali e colocar o soprador, vocês vão ver a diferença absurda que dá.
Eu quis esse efeito branco também, porque na galáxia também tem essas cores bem variadas e tudo, puxando por verde, por branco, por amarelo, são várias cores. E eu quis fazer essas múltiplas camadas de pigmentos para dar um efeito mais natural. E aí a utilização do soprador térmico é essencial. Como fica um risco branco muito intenso, o ideal é jogar essa mancha branca para um lado, para o outro, para você espalhar esse pigmento e ficar o mais natural possível. Olha só como a resina está bem líquida, bem boa de se trabalhar para poder fazer esse espalhar, né, dos pigmentos e tudo. Aqui, se você viu, nossa, ficou muito branco, não gostei muito, eu acho que é melhor botar um pouco mais de preto ou um pouco mais do roxo com pigmento azul, né, o camaleão azul. Vai a seu gosto, vai misturando aí do jeito que você quer e aí você vai chegar no resultado que vai ficar mais próximo do que você deseja. Até porque no outro dia, quando você já aguardou, já finalizou o seu trabalho, no outro dia a resina vai ter trabalhado, vai ter se movimentado, então esse desenho vai ficar um pouco diferente, tá? Então a resina e os pigmentos vão se movimentar com o calor e vão dar uma certa diferençazinha. Aqui eu coloquei mais do roxo com o pigmento camaleão azul, porque tinha ficado muito branco, não gostei muito do resultado, eu queria uma mesa um pouco mais escura, mas também com mais roxo, mais efeitos de galáxia assim. Então eu coloquei um pouco mais de roxo e continuei ali espalhando, fazendo essa brincadeira que é muito gostosa de você poder ali usar o soprador térmico e ver a resina se movimentando, dando um efeito muito bom para você. Eu queria esse efeito muito assim de nebulosa mesmo assim, então eu fiz bastante exagerado com bastante cor, mas se você quiser pode fazer ela muito mais preta, apenas com alguns pigmentos ali atravessando, dando aquela aparência de mármore, sabe, de uma pedra escura, também você consegue fazer desse jeito. Aqui está bem misturadão, do jeito que eu queria, e eu estou aplicando ali do outro lado, dá para vocês verem até ali pelo brilho da resina, eu aplicando o soprador térmico ali para poder desfazer esses fios muito grossos assim de tinta, de pigmento, para poder ele se espalhar mais e dar um efeito mais bonito, no meu caso que eu desejo. Aqui eu já estou deixando ela curando de um dia para o outro, eu estou trabalhando aqui no ambiente fechado, estou me movimentando um pouco para não cair poeira. Terminei isso daqui, desliguei a luz, fui dormir, deixei no outro dia e olha só o resultado que ficou. Deu uma diferença de quando estava ontem para hoje. E ali na borda, depois que eu tirei as fitas, a borda ela costuma ficar um pouquinho mais alta, porque a resina quando cura, ela reduz um pouco o volume. Mas na borda, como ela fica grudada na fita, ela acaba fazendo um altinho. Esse altinho eu estou tirando ali, fazendo um lixamento ali para ficar chanfrado, para justamente não incomodar ali na hora de utilização. Aqui eu não vou fazer o processo de polimento, porque eu gostei do efeito ali meio fosco assim e a mesa brilhante, mas se você quiser é só continuar, usei ali uma lixa 100, você passa por uma lixa 200, 400, 600, utilizando lixa d'água, aí você chega numa lixa 1000 e pode dar um polimento ali para ficar com o mesmo brilho que tem no tampo de cima, tá bom? Aqui praticamente era só uma bordinha chanfrada, não vi o porquê de utilizar esse brilho ali, que não deu diferença alguma no visual. E olha só, ela de dia como é que ficou, super brilhante, vitrificado, e esse efeito de galáxia aí, que era o que eu queria e que eu achei muito bonito. E agora eu vou utilizar a luz negra para vocês verem o efeito que dá de você utilizar um pigmento fluorescente. A Red Lease tem bastante pigmentos fluorescentes, então se você colocar uma luz negra dentro do quarto, numa luminária, alguma coisa, você vai conseguir esse tipo de efeito aí muito bonito, que eu achei muito interessante aí para dar esse efeito de espaço aí, bem legal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Como vocês viram, um efeito muito bom e muito tranquilo e muito rápido de você fazer na sua casa. Aplicação de resina tranquila, dá aquela lixadinha na borda para poder dar aquele acabamento, não ficar ali, né, que a resina acaba subindo um pouquinho. Então você vai lá, dá aquela lixada, faz a bordinha ali chanfrada. Se quiser, você pode utilizar as lixas d'água para dar um acabamento brilhante e tudo mais. Também tem vídeo aqui no card para como você dar acabamento brilhante em mesas com resina e tudo mais.
Dá uma olhada aí que tem vídeos muito bons aqui na Redilize, tá bom? E aqui do lado aqui, ó, tem outros vídeos bem legal para você assistir. Dá aquele like e se inscreve aí. Valeu!